Então, gente, estou aqui com 4 mulheres maravilhosas que orgulham muito a nossa cidade, que são grandes artistas e produtoras. Então, em primeiro lugar, a Rosane Guitarelli, que é a nossa mestra, né, a nossa referência de produção, né, que tem essa experiência internacional, que já rodou o mundo levando orquestra, que já representou grandes artistas, que já fez todos os maiores eventos aqui de Petrópolis, Festival de Inverno do Sesc, o Rock the Mountain, todos os eventos da Prefeitura, já trabalhou em diferentes gestões do Instituto Municipal de Cultura, na Fundação, já gerenciou o teatro, o Centro de Cultura. Maravilhosa, nossa mestra, querida. Já levou zoada do Paul McCartney, então ela é realmente uma referência para todas nós. Estamos aqui também com a Gabi, que é uma super produtora, que a gente vê muito Gabi na rua, rodando para um lado e para o outro. Já fez mais de 60 edições do Deguste. É a produtora zona-chefe ali, que manda nas equipes inteiras. Se você quer estacionar o carro ali, o segurança fala, não, a Gabi não deixou, não pode. Falei, poxa, mas... Gabi... Mandei na parte. Não é? A Gabi é uma figura, também mãe, também é importante dizer isso, né? Esses desafios de ser produtora e ser mãe. Também já fez, né, os grandes eventos todos aqui da nossa cidade. Tem formação, pós-graduação, especialização, né, em produção de eventos e gerenciamento como um todo. Temos também a Kika Notini, que é uma excelente cantora, eu diria que é uma das melhores vozes que a gente tem aqui na nossa cidade. É uma cantora totalmente eclética, canta de tudo, forma diferentes gigs, acho que já cantou aí com a maior parte dos músicos, instrumentistas aqui da nossa cidade, também é uma grande referência que a gente tem aqui, muito orgulho, e que é uma super produtora. Além de ser uma super cantora, também é uma excelente produtora, também já trabalhou na gestão pública, já fez todos os grandes eventos, e que é essa liderança lá do Festival Sesc de Inverno, desde 2015, que é uma maravilhosa também. É isso, gente. Eu também sou suspeita, porque essas são todas maravilhosas aqui. E a gente está com a Lu Marques. A Lu é uma artista também, completa, compositora, que está com um show autoral agora, chamado Sou Lu Marques. Uma cantora, vai cantar hoje aqui. Ela tem também tributo a Alanis, tributo a Pitty. E também é uma produtora, já trabalhou com... né, em vários tipos de eventos, já trabalhou com audiovisual, com teatro, com música. Então também orgulha muito a gente ter pessoas assim, profissionais, né, tão completas. E quero muito agradecer, então, a produção do evento. Ah, tá. Eu sou a Diana, eu fui secretária de Cultura nos últimos 3 anos aqui em Petrópolis. Eu tenho uma produtora eu já tenho produtora há quase 20 anos. Né? Eu venho do audiovisual, do cinema, e enfim, já fiz uma série de eventos. Na música, eu produzi um palco lá do Festival Universo Paralelo, de música eletrônica. Faço muita amostra de cinema para CCBB, Caixa Cultural, exposição, filmes, enfim, também um pouquinho de cada coisa. Então, gente, para começar o debate, propriamente dito, eu acho que, inclusive, essa mesa, ela é quase providencial de estar acontecendo no início desse evento, porque a gente vai falar sobre produção e desafios da produção musical na nossa cidade, no Brasil e para as mulheres. E esse evento aqui maravilhoso que a gente está fazendo, ele passou por uma grande dificuldade de produção, né? A gente teve aí uma surpresa ontem, a questão dos bombeiros de não liberarem o alvará de execução no local onde ele aconteceria, que é no Teatro Mariano. Então a gente já começa com muita emoção e aprendendo a lidar com os desafios. E a gente conseguiu, né? Então, parabenizar aí a equipe toda da casa que está recebendo aí de última hora esse evento, porque é importantíssimo que a gente tenha na nossa cidade eventos como esse, que a gente possa ter muita música boa, um evento que é gratuito, que ganhou um edital de cultura. É importante que tenha essas políticas públicas da nossa cidade que possam propiciar que aconteçam eventos como esse e que tenha também um espaço de discussão, né, para a gente refletir, debater e considerar tudo que envolve a realização de um evento como esse. Então, meninas, queria começar passando a palavra aqui para as nossas convidadas e perguntando assim, quais são, então, esses maiores desafios que a gente tem na produção musical
e com o fato da gente ser mulher, né? Quais foram esses primeiros desafios que mulheres enfrentam na realização de eventos, de shows, de produções em geral, dentro desse circuito, desse mercado cultural e musical no nosso país? Eu acho que eu vou chamar a Rosane, né, que é a nossa mestra, para começar a fala. Boa tarde, meu nome é Rosane Guitarelli. Então, eu tenho 35 anos de produção, a maioria dos quais eu fiquei entre Rio e São Paulo e voltei para cá tem 12 anos. Aqui já trabalhei no Teatro Dom Pedro, que foi uma experiência maravilhosa para mim, uma joia rara, uma emoção ter ficado ali durante 2 anos e meio como gerente. Mas quando eu comecei, né, há 36 anos atrás, praticamente só tinha na área de produção os produtores de bandas, né? A gente trabalhava com as bandas que estouravam naquela época, né, anos 80, início dos anos 90. Então, entrei para um escritório que tinha vários artistas, Capital Inicial, Lobão, Engenheiros do Havaí e etc. E era um mundo muito masculino, um mundo muito duro, muito rígido, muito difícil até da gente trabalhar. Porque a gente ia para a estrada, na época não tinha Pix, a gente tinha que receber o cachê em dinheiro, então a gente às vezes ficava com milhões e milhões de grana na bolsa, andando de um lugar para o outro. E se você é mulher, você tem medo, né? Você tem medo de ser assaltada, você tem medo de ser roubada, você tem medo de tudo, né? Exatamente. E eu era crua, não sabia nada, me joguei ali naquele negócio, eu sou corajosa. E eu fui. E várias vezes passei por muito sufoco na estrada, como a gente chama, né? E o chefe, o dono do escritório, falava para mim que eu não levava jeito para aquilo, porque eu era muito mulherzinha. E para fazer produção tinha que ser um pouco macho. Palavras dele, Gil Lopes, um cara muito famoso na época. Bom, o tempo passou, né? E eu acho que eu consegui, de certa forma, vou falar que masculinizar, mas que não é isso, é assim, se impor de forma um pouco mais masculina, né, para poder se colocar nesse mercado. Se você olhar bem, Diana, as meninas, né, que trabalham nisso, você vê pouquíssimo técnico de som mulher, hold mulher, né? Então, o universo da música, o universo do show business, principalmente, ele é muito masculino. As mulheres acabam sendo as cabeças, né? Você vê muitas empresárias mulheres, né? Mas na graxa, como a gente chama, que a produção faz, a graxa, a maioria é de homens, né? E a gente realmente tem que vencer essas barreiras. A gente tem que se impor, saber se impor com profissionalismo e, ao mesmo tempo, com... exigindo respeito, né? Porque a gente não é fácil nesse meio, não é fácil, né? Não é, Lu? Eu sinto muito quando a gente está trabalhando com produção e no meio 95% masculino, né? Que a gente precisa de se impor de uma forma masculina para a gente ganhar respeito, né? E é o que eu faço, infelizmente, né? E aí, nossa, ela é muito brava. Você se impõe de uma forma masculina e a gente é chamado de bravo, né? Mas é a forma que eu faço para poder ganhar respeito dos meninos que são carregadores, dos meninos que, né? Mas aí, no final a gente acaba sendo amigo porque a gente ganha mesmo respeito, né? E eles respeitam a gente, porque quando é mulher parece que tem um cunho muito sexual, assim, né? Que eles olham para a gente como se, mas não é assim. A gente ganha respeito. No final das contas. Eu sinto isso. Mas sendo machona, né? A gente tem que ser brava, né? Tá funcionando, né? Então, eu percebo isso... O meu começo não foi um começo na produção, né? Então, estar aqui já dá um pouquinho de frio na barriga, de verdade, porque são pessoas que têm muita experiência aqui nessa mesa, né? Então... Falhou? Então, eu comecei, de fato, eu sou formada em jornalismo e eu comecei na parte de comunicação da Feira Deguste. E aí, para comunicar a Deguste, eu percebi que algumas coisas de produção poderiam ser melhoradas para que eu conseguisse chegar mais perto dos expositores, dos músicos e conseguir fazer o meu trabalho naquele momento. Então, foi aí que eu entrei nesse universo. E a única coisa que eu acho que é um pouco injusta em relação a homem e mulher na produção é porque o nosso caminho é um pouco mais longo. Assim, para a gente poder se impor, a gente demora um pouco mais tempo.
A gente precisa de um pouquinho mais de bagagem até, de muito estudo, de muita pesquisa, e o tempo todo se reafirmar. Enquanto se eu fosse homem, de repente, seria um pouco mais fácil para mim. Não olhando por esse lado de, ai, nossa, como ela é coitada. Não é isso. É porque justamente aqui que eu falou, a gente precisa ser braba em algum momento, a gente precisa se impor de alguma forma que o tempo, de repente, ele consegue ajudar. Mas até isso chegar, demora um pouquinho. E tem um detalhe que é o seguinte: aí você fica brava, aí você fica muito brava, e você briga. Aí você amadurece e você descobre que não precisa brigar. Que você pode fazer as coisas na maciota, sabe, assim? Fala, ô, amiguinho, dá pra tu botar aquele negócio ali, por favor? Sabe assim? E se brigar vai demorar mais. Porque a minha estratégia, na verdade, é o contrário. Em vez de se impor brigando, é ser a mais maneira de todas. É pelo carinho, é por tratar bem. Tratar bem uma equipe é a coisa mais estratégica que existe. Porque eu venho do audiovisual também, né? Que é uma outra área, na verdade. Mas, assim, você tem que cuidar de uma equipe, você tem que fazer todo a logística de pegar aquela pessoa a cada dia na sua residência, de levar, de ter alimentação na hora, de voltar, de cuidar. Eu lembro que eu estava de coordenadora de produção de um clipe, até que o Celton Mello estava dirigindo. E aí eu lembro que eu ouvi uma conversa, acho que era o assistente de elétrico ou de maquinária, estava reclamando porque ele morava não sei aonde, aí ele tinha que ir ainda para um outro lugar para a van passar e pegar ele. Aí eu ouvi isso e falei, onde você mora? Onde que, né? Tipo, vamos mexer aqui na logística. E aí um outro olhou para mim e falou, você não vai se dar bem aqui não, você é muito boazinha. Tipo isso. Aí eu falei, claro que não. Pelo contrário, eu gosto de trabalhar com os amigos. Né? Então, na hora que você organiza e trata bem, eu acho que as pessoas também se sentem valorizadas e aí respeitam, porque elas querem trabalhar bem. Acho que todo mundo quer trabalhar em paz, que é uma equipe que ninguém brigue com ninguém. Isso é incrível, gente. Isso acho que é o ideal que a gente quer atingir. É a equipe de trabalho que todo mundo seja parceiro, todo mundo se respeita e aí todo mundo vira amigo depois, né? Eu acho que essa estratégia até porque é muito boa. estressante demais, né? Trabalhar com um evento, você só apaga incêndio. Obrigado, os bombeiros de hoje, mas assim, a gente apaga incêndio o tempo inteiro. Para o evento acontecer, ninguém sabe, mas ali atrás, né? É verdade. Eu também, como a Gabi, eu também não comecei na produção. Eu já comecei na música, né, cantando. E só um tempinho depois é que eu comecei a produzir os meus próprios shows. E eu era muito jovem. Eu comecei a cantar, eu tinha 13 anos. Então, e eu já entrei para uma banda de marmanjo. Então, era muito difícil para mim, com 13 anos, me impor. Então, eu fui galgando esse caminho aos poucos, bem aos poucos e bem lentamente. Porque uma garota de 13 anos... Vocês pensem bem na situação, né? Mas, aos poucos, eu fui conseguindo isso. Só que eu também fui conseguindo. Isso aí não é por minha conta, é por conta de quem está de fora me vendo, me observando e prestando atenção no meu trabalho, seja com quais olhos forem, uma fama, né? De brava, de brigona, de exigente demais, de chata demais. A trabalhar com ela é difícil. Não é difícil. É só saber ouvir também, porque a gente precisa ser ouvida também. É isso que eu penso a respeito. Isso aí. E vocês têm exemplos de situações em que vocês passaram, que houve alguma dificuldade muito grande na realização de algum evento e que aí vocês tiveram alguma sacada ou descobriram alguma solução que vocês possam contar pra gente? Assim, causos que, sei lá, reviravoltas, às vezes até... né, milagres que acontecem eventualmente, porque é tanta dificuldade e de repente a coisa dá certo, a gente às vezes nem sabe como, né? Como que as coisas se alinham. Quem tem uma boa história para contar aqui pra gente? Não, eu tenho uma que eu estava contando esses dias, que foi eu faço produção executiva do Festival Sesc de Inverno desde 2015. Rosane trabalha lá com a gente também. E esse ano, antes da abertura do Festival de Inverno, o Sesc colocou lá o Roberto Carlos para tocar no teatro mecanizado. O Roberto Carlos não fazia parte da programação do Festival de Inverno. Só que era um dia antes do festival. Então, estava tudo que estava no teatro foi alugado para o festival. E o Roberto Carlos pegou essa... Só que o Roberto Carlos ele traz todo o equipamento, né, Rosane? Rosane sabe.
E o equipamento do Roberto Carlos é mais ou menos assim, umas 3 caminhões, sei lá, 2 toneladas de equipamento. E aí, galera da produção técnica dele veio fazer visita técnica no Teatro Mecanizado e descobriram que o teatro tem um nivelamento de 3 centímetros diferente. Então, ele tinha um caimento de 3 centímetros. Assim. E aí, eles nivelaram o palco para o Roberto Carlos 60 centímetros a mais. E só que o Festival de Inverno começava no dia seguinte com Alceu Valença. Então, tivemos que entrar com contato. Alceu nivelou o palco. Alcione nivelou o palco. Alceu e Alcione, tudo bem. Só que no outro dia era um teatro com a Camila Morgado. Entramos em contato com a produção nivelou aqui. Só que eles não tinham noção o que nivelou. O que nivelou? Tá, beleza. Alceu foi tudo ok. Aqui a menina Alcione, tudo ótimo, porque ela ficava sentada, como o palco aumentou, também foi bacana. Na hora que chegou a Camila Morgado, teatro é diferente de música, né, gente? E aí a produtora sentou na plateia, quando ela chegou, ela viu que o negócio estava muito mais alto do que... E a menina o espetáculo chamava A Falecida. A Camila Morgado morria no espetáculo, no final do palco. E aí quem estivesse na plateia não podia ver a menina morrendo. Era uma cena de 2 segundos. E não dava para tirar o que eles tinham feito de nivelamento. Né? Não dava para quebrar aquilo. Aí a gente teve que contratar na hora, que isso é muito difícil para quem sabe, porque a burocracia tem que ter 3 presos, parará. Sei lá, deve ter sido 120 praticáveis. Para a gente botar na plateia, para elevar a plateia, para a galera ver a Camila Morgado morrendo lá em coisa de 3 segundos. E aí, sei lá, nossa equipe deve ter sido 50 pessoas. Aí a gente teve que chamar, além dos carregadores e tal, a gente mesmo, todo mundo carregando praticável. A gente foi buscar 3 empresas. Você tem 120 praticáveis para daqui a 5 minutos? Ninguém tem. Aí 3 empresas, ali... Aí, no final, deu certo. Mas o bombeiro não liberou, não, viu? O bombeiro não tá... Mas foi tudo certo no final e tal. Mas é isso, é só apagar incêndio. Mas sempre com gentileza e delicadeza. Porque se a gente não fosse amigo da galera que estivesse trabalhando... Não conseguia. Nego fica sentado e a gente... né? Sempre com gentileza. Mesmo sendo menina e machona e tal. Quem mais tem alguma história interessante que gostaria de contar? Eu tenho uma história interessante, mas não é de problema. Mas é uma história engraçada. Foi o ano, não vou lembrar. Eu estava fazendo o show do Paul McCartney lá no Morumbi. E aí o Paul ele exigia que quando o show começasse, o estádio inteiro estivesse no escuro. Não podia ter uma luzinha qualquer. Então, a gente tinha uma equipe que saía, assim, 2 minutos antes de começar o show, ia andando pelos anéis do estádio do Morumbi, né, cada equipe num anel de um andar, né, pedindo para apagar. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Camarote, bar, todo mundo tinha que apagar a luz para poder ficar tudo escuro e ele entrar. O Morumbi, ele tem as partes assim, e tem um portão grande, assim, que eles chamam de vomitório, que vai dar no campo, né. Então, esse vomitório, ele interrompe os anéis. E aí a gente estava vindo pelo anel, apagando. Quando a gente chegou nesse vomitório, nessa entrada, estava vindo a equipe do Paul McCartney, junto com ele, uma galera enorme. E conforme ele ia passando, os seguranças iam batendo as portas para ninguém passar junto com ele. Ele já estava entrando no palco. Nisso, ele bateu a porta na minha cara, assim. E era uma grade de ferro, assim, uns tubos de ferro, assim. Aí ele bateu, eu falei, mas eu tenho que passar, não sei o quê. O cara se foda, quer saber... Nisso vem o Paul. Aí ele viu aquilo, eu segurando na barra de ferro, assim, com as 2 mãos, sabe? Aí ele veio na minha direção e falou assim pra mim, fica tranquila, eu já contratei um advogado pra te soltar. Sério? De zoação, né? Me zoou. O Paul McCartney te zoou. Me zoou. Essa foi ótima.
Gente, eu acho que a gente pode falar também um pouco sobre essa experiência de realizar essas ações todas, esses festivais e eventos e shows aqui na nossa cidade, né? Que eu acho que também faz parte aqui do interesse a gente estar realizando aqui no território de Petrópolis. Então, por exemplo, a gente teve uma coisa que eu acho que foi muito determinante para eventos em geral no Brasil inteiro, foi aquele incêndio da Boate Kiss. Foi em 2011, se eu não me engano. Foi 2010, 2011. E aquilo, né, foi uma tragédia sem precedentes. Morreram 200 pessoas dentro daquele local por causa de um show, né? Para quem não lembra, foi os artistas do show soltaram os fogos de artifício dentro de uma boate. E aí o forro era todo de material inflamável, pegou fogo e morreram 200 pessoas dentro daquele show. Então, ainda fecharam a porta. Na hora de sair, os seguranças não tinham entendido o que aconteceu, não deixaram as pessoas sair. Então, assim, teve uma série de agravantes, né? Tinha uma grade na porta. Tinha grade, não tinha saída de emergência, não tinha... foi um horror. Só que aquilo, na verdade, gerou uma modificação em toda a legislação federal, estadual, enfim, em todos os processos e procedimentos de segurança para eventos, né? Desde o Corpo de Bombeiros, as normativas de bombeiros, até as liberações de evento em prefeituras e tudo mais. E isso atrapalhou muito também a realização de eventos, né? Eu lembro que no Rio, o então secretário fechou todos os teatros municipais sem planejamento e sem previsão de reabrir, porque não tinha a licença do bombeiro. Então, vários eventos cancelados. Né? Isso foi um grande desafio que a gente passou de, tipo, como liberar eventos a partir de agora. E aí as regras mudaram, aí tem que ter ambulância, tem que ter a saída, tem que contratar o bombeiro civil. Enfim, deu uma série de dificuldades. E aqui na cidade, a gente tem também uma questão atual, quer dizer, dos últimos anos, mas que tem, acho que, se intensificado, que é a questão do barulho, né? E aí o Ministério Público tem acompanhado muito isso, porque tem muita reclamação de vizinhos, dos eventos. Então, os eventos na Praça da Liberdade é uma grande dificuldade. Tem promotores, tem juízes da infância, tem... Enfim, um monte de gente que não quer que os eventos sejam realizados, né, no espaço público, porque tem muita gente reclamando. As casas noturnas também estão tendo muita dificuldade, porque tem toda a legislação, né, de você criar barreiras acústicas, mas aí o que? Então, isolamento acústico, proteção acústica, né? Tipo, tem que ser totalmente isolado ou não, né? A lei de posturas, ela, nossa, aqui municipal, que a gente também acabou não conseguindo mexer nos últimos anos, ela também tem vários desafios, ela não é muito clara em algumas coisas e ela limita muito essa possibilidade da gente ter esses espaços. Tem uma fiscalização também, né, que às vezes é muito intensiva e gera umas multas. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios aí para tratar. E aí, queria pegar a opinião de vocês, né? O que vocês acham que são, então, essas maiores dificuldades que a gente tem aqui e quais seriam soluções para a gente avançar, né? O que a gente poderia fazer a nível de produção, a nível de legislação, a nível de apoio em geral, para que a gente possa ter uma cidade viva, né? Culturalmente, é uma cidade turística. E que o certo era que a gente tivesse eventos a noite inteira, que os turistas viessem aqui, tivesse uma cena noturna, pulsante. É o que a gente quer, né? Que todos os músicos pudessem ter vários empregos durante a noite, todos os produtores, os técnicos fossem disputadíssimos, porque haveria vários lugares para atender, né? Então, como que a gente chega nesse lugar, né? Os desafios e o que vocês sugerem, o que vocês acham que pode avançar nesse sentido? Eu acho interessante a sua colocação. Eu trabalho na Praça da Águia, né? E ali é óbvio, a gente chega a incomodar, né? Porque a gente vai montar um evento, a gente faz uma certa bagunça, né? A gente tem que fazer uma bagunça para montar depois, né? Enfim. E a gente aprendeu a montar esse evento um tempo recorde para tentar prejudicar menos a população, incomodar menos. A questão do horário é muito rígida. Assim, 11 horas acabou o som da deguste. Aí vai ter aquele som de pessoas conversando, aquele som de dispersão, mas não é som mecânico mais. A gente não deixa, por conta de licença de alvará mesmo. Mas esses dias eu estava vendo uma reportagem falando sobre uma certa decadência na vida noturna, num geral, né? Assim, por estilos de vida que são novos agora, as pessoas estão parando um pouco daquela vida de passar a madrugada toda. Só que, assim, eu acho que a gente tem que entender que
existe um meio termo, né? Então, assim, a gente é uma cidade turística e seria legal se o turista chegasse aqui e tivesse bastante atração para ele também. Da mesma forma que eu entendo quem mora perto de não ser tão incomodado. Mas existe o meio termo que eu acho que não é um pouco... é deixado de lado, às vezes, nessa discussão. Porque a quantidade de pessoas que a gente emprega em um evento, ainda que seja pequeno, como a Deguste, ou como um festival, como a gente está fazendo aqui, ele emprega muitas pessoas e ele faz um impacto muito forte, né? Então, assim, a gente tem que pensar nos dois lados, né? Eu não sei se vocês sabem que tem um movimento grande em Itaipava querendo tirar de Petrópolis o Rock the Mountain, né? Por conta desse negócio de barulho, entendeu? Por conta desse negócio de barulho. Eu acho assim, Petrópolis é uma cidade muito difícil porque é uma cidade pequena, onde as coisas são muito misturadas. Então, assim, você não tem uma zona de centro, por exemplo, que não tem habitação. Todo mundo mora e trabalha, o espaço é tudo misturado. Não tem, aqui é uma zona de escritórios, né, que você possa ocupar à noite, não vai incomodar ninguém, né? Então, realmente, eu acho que assim, e eu vejo, né, que muitas pessoas que vêm de fora têm essa dificuldade. Pô, cara, 11 horas, não tem mais nenhum lugar para você ir, tá tudo fechado, caramba, pô, parece interior, né? A gente tá a 1h30 da maior cidade do estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que talvez é uma questão de zoneamento, entendeu? De zoneamento, e você dizer assim, olha, essa zona aqui pode, meu filho, tu quer morar aqui? Vai ter barulho, beleza? Se você não quiser, você vai morar em outro lugar, entendeu? Não sei, é uma coisa urbanística mesmo, um estudo urbanístico, de fazer zonas de que onde você pode ter movimento à noite e não ter movimento à noite, né? E, óbvio, boate, né, som noturno, aí tem que ter tratamento acústico. Aí não tem outra solução, né? Sem isolamento tá complicado a gente continuar. E ainda tem uns corajosos que puxam a porta, né, e continuam lá dentro, deixando acontecer, mas é arriscado. Sobre a questão da legalização, eu acho que é muito engessado. E eu acho que tem a ver com a questão política mesmo. Sai mandato, entra mandato, tudo muda. Não existe uma cartilha para a gente seguir, né? Então, isso que eu acho que engessa muito os eventos, né? Tudo bem, além de aqui em Petrópolis realmente não tem. O Henrique deve ter sentido muita dificuldade. Onde vamos fazer o evento? Eu fiquei pensando, não tem, a não ser espaço público, mas aí ele precisaria de, no mínimo, 40 dias para poder legalizar. Então, eu acho muito engessado, eu acho que é necessário que faça uma cartilha, mesmo que entre em projeto de lei, aí, eu não sei como é que funcionaria, mas essa cartilha seria impossível. Aí entra o poder, né? Por isso. Aí o juiz e o desembargador moram ali do lado, não pode ter música. Isso não existe. Só quando o juiz toca, então fica difícil. Gente, a gente ainda tem uns minutinhos, eu acho que a gente podia também abrir para perguntas, né, do público, para colocações, né, ver quem que gostaria aí de dar uma contribuição também. E eu também queria fazer uma sugestão, porque no ano passado, enfim, nos últimos anos, várias pessoas vieram falar comigo também sobre essa questão do toque de recolher, que na época da pandemia tinha toque de recolher mesmo, né, e depois disso, com essa questão tem lugares que são judicializados. Na 13 de maio, tem uma decisão judicial de horário para encerramento dos bares, né, que não pode ser descumprida. Em outros locais, a gente tem aí uma mediação do Ministério Público também, principalmente na Praça da Liberdade, mas em outros locais. E aí entra a questão que a Rosane sugere, que é do corredor cultural, né? Também lá na época que o Mustrange foi prefeito, começou uma discussão de corredor cultural. Tinha 2 locais. Não sei se foi 2010 ou 2011. Não é? Por aí. Foi. Que tinha um Floriano que seria Peixoto, na Floriano Peixoto e o outro ali na 7 de abril, em Montes Caseiros. E foram discussões que, né, fomentaram, teve essa participação popular, mas depois a coisa não andou para frente. Provavelmente porque também tinha muitos interesses contrários, enfim. Então, isso acabou não acontecendo, mas é uma solução, eu acho que possível e talvez estratégica, né? E aí entra com esse zoneamento urbano, né? Com esse plano todo de ocupação. Mas, então, queria abrir a palavra para ver quem que quer participar. Fala ali no microfone.
Boa tarde. Esse corredor turístico que está falando podia pegar carona no circuito cervejeiro, que é uma coisa que está muito famoso, né, já em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, aproveitar essa força do circuito cervejeiro e fazer o zoneamento também, esse corredor. É verdade, cultural. podia voltar a ser um projeto aí tocado pela sociedade civil, né, pelo pessoal que se organiza, e juntar, justamente, porque já é um dos projetos que a gente tinha lá, que é essa área da 7 de abril, que na verdade é a vida noturna principal, tem ali na antiga João Pessoa, né? Ainda tem alguns bares que ficam até mais tarde, Chavazana, que você falou que fecha e o pessoal fica lá dentro. E a gente tem ali a 7 de abril, Monte Caseiros, que também é um lugar de resistência, que às vezes fica até 3 horas da manhã, aí às vezes a polícia vai e manda fechar, né? Tipo, dependendo do dia ali, consegue avançar um pouquinho mais. Mas aí é um movimento que podia ser feito pelos cervejeiros, ali aproveitando o circuito, e pela população como um todo, né? E aí, o que eu estava falando antes, que várias pessoas vieram falar comigo sobre essa questão de toque de recolher, da postura tá muito rígida, né? Enfim, às vezes está andando na rua, onde que você mede os decibéis, né? Se é em frente, se é do outro lado da rua. Às vezes você medir em frente vai passar dos 80, vai estourar, mas você está ali muito próximo. Então, tem várias sutilezas também para você fazer essa medição da onde exatamente você está falando. E uma das coisas era o setor musical e dos empreendedores de cultura e vida noturna fazerem um movimento também de procurar o Ministério Público e as instâncias judiciais para também pressioná-los no sentido de que é necessário que a gente tenha uma vida noturna, cultural, porque isso mexe com a economia, isso gera emprego, isso é renda, entendeu? Isso vai trazer mais turistas, porque as pessoas, em vez de virem de manhã, passarem o dia em Petrópolis e irem embora à noite, elas vão querer dormir aqui, porque vai ter uma coisa para fazer de noite. Então, isso mexe também com o setor todo hoteleiro, né, com serviços, com uma série de coisas. Isso é algo que eu acho que podia ser organizado. E aí a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, né, e tem a representação da área de música e de todas as áreas culturais, que é um lugar de debate, onde isso pode ser levado. Atualmente, o presidente do Conselho Representante da Música é o André Amon, também, que é parceiro aqui, né, do evento. E tem que continuar tratando esses assuntos de forma pública, né, para justamente... E aí, quanto mais organizado a gente estiver, mais força a gente vai ter para também pressionar por garantias, por mudanças, para conseguir ter um espaço que de fato funcione, né, para a vida cultural da cidade. Acho que vou seguir nessa mesma linha de pergunta. Pode ser pergunta para todos vocês, mas vou começar com a Rosane. Se você viu algum movimento cultural em outra cidade, em outro lugar, algum outro evento que ocorreu fora daqui, que a gente pudesse trazer para cá e abraçar para a gente. Consegue pensar em algo assim? Olha, tem um evento que eu estou tentando convencer a dona do evento, já tem um tempão, que é o Mimo, que ele acontece em algumas cidades históricas, né? E a Lu, que já faz há muitos anos, eu vivo tentando falar para ela, vamos levar para Petrópolis, porque ela tem um line-up, uma coisa muito maneira, né? Tal. Eu acho que eu me lembre seria esse, né? Mas eu acho que Petrópolis tem como abrigar todos os tipos de evento. A gente tem espaço. Se não tem um espaço construído, tem espaço para construir. Quer dizer, a gente tem lá o parque é maravilhoso, tem as praças, né? Infelizmente, nosso Teatro Dom Pedro, uma joia raríssima, já está, sei lá, 5 anos, né? Fechado. 2019, 5 anos fechado. Mas a gente tem espaço para fazer um monte de coisa. Agora tem o Sesc Quitandinha, todo equipado maravilhosamente. Então, eu acho que é uma cidade que tem essa natureza cultural, né? Já pela história da cidade, ela tem já esse aspecto cultural muito forte, né? Ela já vem carregada de cultura, vem carregada de história. Então, a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para fazer aqui, eu acredito, entendeu? Qualquer tipo de evento, né? Bom, boa tarde, prazer, eu sou Cristina. Eu queria saber se tem algum movimento relativo a aproveitar aquele espaço daquela fábrica de tecidos. Aquela fábrica assim, Petrópolis tem umas construções históricas, né, que tinham tudo para ser utilizadas para a área da cultura. Eu acho que se a gente conseguisse... Vai abrir o quê? Vai abrir um espaço para eventos. Já está em obras, vai abrir um espaço para eventos. Hã? Então teremos, né? Teremos. Notícia, já vai começar. Eu tive lá há pouco tempo para
para ver um evento, uma possibilidade de um evento. E até falei com a pessoa que está gerenciando, pô, tem que trazer aquelas feiras de brechó para cá, que tem tudo a ver com aquele lugar, entendeu? Feira Mas literária. já estão levando os cervejeiros para lá. Tem cervejeiro que já vai ter evento cervejeiro lá dentro. E ali é um espaço que dá para você, inclusive, fazer um isolamento acústico, um tratamento acústico Sim, apropriado, total. que seja, E tem um porque é uma estacionamento discussão, enorme, tem um estacionamento. né? Queria muito agradecer e parabenizar a organização desse evento, Festival Rock Legends, em nome do Henrique e de toda a equipe que está aqui, e os desafios todos. Parabenizar que ele não desistiu. Com cada vez que aparecia uma dificuldade, ele foi lá. Foi de madrugada, foi de manhã cedo e resolveu conseguir um local para a gente ter esse evento aqui. É muito importante que os eventos aconteçam. Meus parabéns. Parabenizar todos os técnicos também, a toda a equipe aqui da Duas Torres, a todos os músicos, o pessoal ali dos técnicos de som, o pessoal do audiovisual, o público maravilhoso que está aqui hoje, que é importante, né? Um evento se realiza com todo mundo junto, é da união que a gente tira a força e consegue realizar a cena cultural da nossa cidade. Muito orgulho, muito parabéns. Também fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Muito obrigada.